Pronto. Olá, bom dia para todos e todas. É, Hoje nós vamos falar, eu expliquei nas aulas passadas, né, quais tipos de ações vocês podem desenvolver, mas hoje eu vou fazer um aprofundamento melhor em cada modalidade de extensão, para vocês mesmos sanarem todas as dúvidas relativas a isso. Hoje a aula será modalidades de intervenções extensionistas na sociedade. E aí a gente vai trabalhar aqui, né? Quais são essas modalidades, porque elas são enquadradas em diferentes categorias. Essas categorias é definida pelo FOPROEX, que é um Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. Esse FOPROEX, ele normatiza as ações de extensões universitárias. Esse FOPROEX, ele é composto de todos os pró-reitores de universidades federais, estaduais e municipais brasileiras. Esse grupo ele se reúne semestralmente em cada uma cidade ou estado. Acho que foi no ano passado, se eu não me engano, ele esteve aqui em Palma, esse fórum, e é esse fórum que legisla, que cria normas, é ele que normatiza mesmo que as ações de extensões no Brasil. Então, de acordo com o FOPROEX, existem em torno de, acho que é 5 ou 6, se eu não me engano, deixa eu só olhar aqui, é 5 atividades básicas, né, de extensão. Mas dentro dessas 5 atividades ainda existem subdivisões. Eu não vou falar muito dessas subdivisões para não complicar muito, porque tem coisas muito específicas, de áreas específicas. Por exemplo, tem subdivisões para a área própria de saúde, de tecnologia. Então, para a gente não perder tempo nessas áreas, eu vou focar mais na parte educacional mesmo. Então, dentro dessa classificação do que são atividades de extensão, estão programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviço ou produto acadêmico. Eu vou explicar melhor cada um aqui para vocês compreenderem, né, o que é. Inicialmente, eu vou falar de programa. Programa, como eu aconselhei na aula passada, eu não oriento ninguém a trabalhar isso aqui, porque é uma atividade muito ampla, ela é muito grande, ela abrange muita coisa, muitas etapas, e aí, assim, é uma atividade que ela é contínua. Todo programa de extensão, ele não tem fim. Quando você cria um programa de extensão, você coloca a data inicial e coloca que ele é contínuo. Ele vai ser executado por 5, 6, 7 anos. Então, assim, no nosso caso aqui, não encaixa para a gente. Eu coloquei como exemplo, eu não sei se vocês conhecem o PBX da Uniteams, que é o programa de iniciação à extensão. Ele é um programa que foi criado em 2021, ele é anual e ele é contínuo. Então, ele tem ações que vão ser desenvolvidas por muitos e muitos anos. No caso do programa, por exemplo, projeto, curso, prestação de serviço, produto acadêmico, tudo entra dentro de um programa. Ele é um guarda-chuva, ele é uma ação macro que engloba várias outras ações de extensão. O nosso exemplo maior dentro da nossa universidade é o PBX. E temos também projetos. No caso, alguns de vocês já me contactaram no privado e alguns de vocês irão desenvolver projetos. Projeto, ela é uma ação pontual. Ela tem um prazo para iniciar e um prazo para finalizar. O projeto também, ele é nessa linha de amplitude, ele é o segundo depois do programa. Porque dentro do projeto você pode desenvolver várias coisas. Por exemplo, você pode
solicitar, né, propor um projeto de conscientização de limpeza da margem de algum córrego. E dentro dessa proposição, você pode colocar a ação de palestra, a ação de panfletagem, a ação de mutirão de limpeza. Então, assim, são coisas que vão se desdobrando dentro de um projeto. Eu coloquei aqui como exemplo o projeto Virando o Jogo com a Uniteens. Ele é desenvolvido desde 2023 e é um conjunto de ações. Servidores da Uniteens vão nas escolas, conseguem liberação de alunos de determinadas turmas, o ônibus da Uniteens vai lá, pega esses alunos, aí, por exemplo, tem mutirão de limpeza. Esses alunos vão e colaboram nesse mutirão de limpeza. Já teve aqui em Palma um mutirão de limpeza na praia, em várias praias permanentes aqui de Palma. Também tem a questão desportiva. Tá tendo um evento X de esporte, futevôlei, alguma coisa assim. Essa equipe da Uniteens seleciona uma determinada turma, vai lá, pega essa turma e leva essa turma para assistir esses eventos. Então, assim, é um projeto contínuo, de cunho educacional mesmo, que é desenvolvido pela equipe da Uniteens. É até a equipe de assuntos estudantis e esporte da Uniteens que desenvolve esse projeto. E temos também a modalidade de intervenção de cursos. Esse, no nosso caso, como é uma disciplina semestral, eu aconselho a vocês ficarem principalmente aqui. Cursos, cursos, porque assim, é uma ação de curta duração. Ela é uma ação que, por exemplo, você coloca a data inicial e você desenvolve em 2, 3 meses. Então, assim, é uma ação muito rápida. É uma ação muito prática. Então, como a gente é uma disciplina semestral, eu aconselho vocês a ficar nessa ação de cursos, porque vai ter tempo hábil de desenvolver tudo que você propôs no projeto. No caso aqui de cursos, destaco também, né, que esse curso ele pode ser treinamentos, oficinas, workshop, e aí eu cito aqui exemplo, o curso de Libra, né, que ocorreu lá em Araguatins, é um curso de capacitação. Estava capacitando a população de Araguatins em língua brasileira de sinais. E temos aqui eventos, que também, junto com cursos, é outro tópico muito bom para se trabalhar no nosso caso. Porque ele é ações pontuais mesmo. Você pode realizar uma única ação. Pronto, você realizou seu evento. Por exemplo, palestras, rodas de conversas, fóruns, eventos esportivos, feiras, exposições. Essas exposições podem ser exposições culturais, fotográficas. Então, eu creio que a maioria de vocês vão acabar desenvolvendo alguma ação dentro dessa modalidade de extensão, que é eventos, porque ela é mais prática, ela não exige ela não exige tantos desdobramentos. É uma coisa mais pontual mesmo. Você desenvolve uma única ação e você realizou aquilo que você propôs. Temos também prestação de serviços, que aqui é mais complexo. Eu não vou nem adentrar muito nisso aqui com vocês, porque prestação de serviço é, por exemplo, quando uma empresa pede ajuda ou você é contratado para ajudar uma empresa a desenvolver determinado sistema ou sanar determinado problema. Aqui eu citei, por exemplo, a temporada de praia desse ano do governo do estado. A Uniteens foi convidada para fazer uma pesquisa de satisfação dos turistas que frequentaram essas praias. Foi designada uma equipe de quase 20 pessoas da Uniteens que percorreram todas as praias do Tocantins que entraram nesse selo do governo do estado.
Então, aqui foi uma prestação de serviço. A Unitins fez uma prestação de serviço para o governo do estado. E temos produtos acadêmicos. Por exemplo, alguém, acho que foi a Elaine, se eu não me engano, foi a outra pessoa, que falou da questão da panfletagem, que ela queria fazer panfleto. Entra nessa questão de produtos acadêmicos. Também é muito bom, porque, por exemplo, além de você fazer a ação, você pode publicizar essa ação, no caso de cartilhas, e, assim, a Unitins, ela tem uma editora própria. Então, para a gente que é da Unitins, isso já facilita muito. Publicar textos acadêmicos. Além de você desenvolver a ação, você publica, você coloca no seu lápis as autorias, e aí, assim, você já consegue desdobrar mais aquela ação, né? Que aí você já enriquece seu currículo Lattes também. Aí aqui entra exatamente isso, manuais, cartilhas, produtos audiovisuais, por exemplo, podcast, documentários, tudo entra aqui em produto acadêmico. Eu já tive 2 que me chamou no privado, que já estão mais para essa linha, 2 grupos. Então, vocês também não terão dificuldade para desenvolver aqui. Por exemplo, pode fazer um panfleto sobre educação ambiental. E aí você fazer o dia D, que é a panfletagem, distribuir esse material em um determinado local no polo. Deixa eu só passar aqui. Aí aqui eu quero colocar para vocês só os lembretes, mas porque a maioria de vocês já me passaram, né? Eu só vou para essa apresentação e rotear aqui um modelo de plano de trabalho que a gente tem prontinho. Já teve uns 2 alunos que me enviaram os planos de trabalho, 2 grupos, né? Porque geralmente eu estou tendo interlocução só com um aluno que está, tipo assim, encabeçando aquele grupo. Já recebi 2 planos de trabalho. Também, deixa eu só fazer uma parte aqui. Caso vocês precisem de ofícios para levar nessas instituições, para formalizar essas parcerias, já podem começar a solicitar, tá? Porque o quanto antes você solicita, mais rápido a gente consegue tramitar essas solicitações, o reitor assina e a gente fecha essas parcerias com as escolas ou a instituição que você quiser, pretende fazer a ação. Frisando que não é obrigatório desenvolver ações somente em ambiente educacional. Vocês podem fazer parcerias, por exemplo, com secretarias municipais, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Propor uma ação à Secretaria Municipal, propor uma ação a uma empresa particular. Você viu que uma empresa, por exemplo, ela não faz o descarte correto do lixo. Então, você pode ir lá e propor uma ação de conscientização de como fazer o descarte correto dessa ação. Caso vocês precisem dessas autorizações, desses ofícios, podem entrar em contato, que a gente já vai providenciar esse material. Deixa eu só trocar bem aqui um modelo de plano de trabalho que a gente desenvolveu. Aqui foi um plano de trabalho que foi uma ação coletiva de limpeza às margens de um córrego aqui em Palmas. Eu acho, para quem não mora aqui, Palmas ela é cortada por 3 ribeirões. A cidade, eu falo que ela é fatiada, né? Entre a serra e o lago, existem 3 ribeirões que cortam a nossa cidade. A proposta foi exatamente no córrego fazer uma limpeza mesmo, reunir um grupo específico de pessoas e passar o dia caminhando rente à margem desse córrego, recolhendo lixo. E foi uma ação assim que teve muito êxito, porque conseguiram retirar bastante material.
tanto que a gente solicitou, na época que foi desenvolvido, as emissoras de televisão, né, cobrisse o evento, e a TV Anguera cobriu, a TV Anguera foi lá e cobriu esse evento. Então, assim, o grupo, além de fazer atividade de extensão, rendeu ainda uma matéria, né, de conscientização, e foi um dos nossos grandes projetos já desenvolvidos. É uma ação pontual, ela é um evento. A única ação que foi feita foi essa ação de limpeza. Então, assim, eles selecionaram um dia, foram lá, fizeram esse recolhimento desse material e a ação foi concretizada. Então, vocês não precisam ficar quebrando cabeça com muita coisa. Não coloque nos planos de trabalho muitos desdobramentos, muitas ações, porque, assim, a ação de extensão, ela tem início desde o momento que vocês começam a elaborar o plano de trabalho. Então, se você começou a escrever o plano de trabalho, você já está desenvolvendo sua ação de extensão. Porque antes da gente ir para a prática, a gente precisa teorizar, a gente precisa planejar. E esse planejamento já é atividade de extensão. Então, assim, quando vocês forem preencher aquele cronograma que está lá no plano de trabalho, vocês já colocam isso. Por exemplo, agosto, início da ação. Aí você pode colocar assim, atividades iniciais relativas ao planejamento da ação. Diagnóstico do público-alvo. E aí você vai colocando. E aí, aí no final você coloca dia D da ação. Dia do curso, dia da palestra, dia da panfletagem, dia da... Deu para compreender? Porque, assim, eu tive essa dúvida, alguém já me perguntou, se precisava, por exemplo, fazer 3 palestras sobre aquele assunto. Não, você pode marcar uma única palestra e tudo que você fizer relativo à montagem dessa palestra faz parte já da ação de extensão. Então, assim, como é uma coisa muito mesmo pontual, eu creio que a gente não vai ter muita dificuldade, muito trabalho em estar desenvolvendo. Diferente de um plano de um projeto ou um programa que demanda ações macros, né? Nossa, não. Nossa disciplina, vamos focar nessa parte de ações pontuais mesmo. E aí, agora, eu queria já abrir para vocês, para dúvidas, e para já ouvir vocês sobre o que vocês já estão em mente, né, de proposições de ações de extensão. Eu sei que a gente já tem uma ação sobre combate ao bullying, de uma roda de conversa com docentes, né, sobre saúde mental, e se alguém aí já tem mais ideias sobre o que pretende trabalhar. Não fiquem tímidos, podem falar, porque aqui é momento de tirar dúvida mesmo, pessoal. Eu sei que na elaboração lá do plano de trabalho, vocês vão ter algumas dúvidas, quando, por exemplo, fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica, só um minuto, Karina. Essa fundamentação teórica, você pode, por exemplo, se você vai trabalhar saúde mental, por exemplo, com professores, com docentes, você vai fazer uma pesquisa sobre saúde mental e vai colocar essa pesquisa lá no seu plano de trabalho. Citar autores que falam sobre isso. No Brasil, faz tipo assim, uma linha do tempo. Quando que se começou a trabalhar a saúde mental no Brasil, né? A falar de saúde mental no Brasil. Porque aí você pode ir colocando isso lá no seu plano de trabalho. Fundamente ele. Pode falar, Karine. Professora, a gente estava pensando em fazer. A gente está querendo estagiar na escola que a gente estagiou no primeiro período, que a gente já tem noção mais ou menos qual é as dificuldades que tem lá. Como lá é uma escola de tempo integral, é uma escola estadual, lá a maior queixa é a evasão escolar.
E aí a gente estava pensando nesse tema, se é um tema legal de trabalhar. Eu não sei ainda, nós ainda vamos discutir terça-feira, porque, como eu lhe falei, o meu grupo, as meninas são do polo daqui, mas elas não moram aqui, elas moram na cidade vizinha, aí elas vão vir para a gente debater, mas eu creio que vai ser esse tema. A gente estava pensando ou em uma palestra ou em uma roda de conversa, porque justamente como elas não moram aqui, fica até mais difícil, né? Para ser um trabalho mais extenso. Sim, sim. Na questão aí, se você, como é uma coisa assim bem pontual mesmo, no caso aí uma roda de conversa cairia bem, Karine. Se vocês montarem uma roda de conversa com os alunos e até convidarem mesmo, se for possível, alguns pais de alunos para participarem dessa roda de conversa também. Porque a roda de conversa ela é uma coisa mais acolhedora, né? Eu falo que quando a gente trata de determinados assuntos, é bom a gente ter essa proximidade. E a roda de conversa possibilita isso, essa proximidade e esse acolhimento com quem está lá participando daquela ação. A Mila, pode falar, Mila. Bom dia a todos, bom dia, professora. Professora, aliás, nosso grupo, nós estávamos conversando, eu ia até mandar uma mensagem para a senhora, e acabou que ainda não deu tempo. No caso, se nós ainda não podemos dar aula, de fato, né, pelo curso, porque nós tínhamos pensado, assim, de fazer também na escola, porque a gente viu também, porque tem aqueles programas de Avança Mais, né? Sim. Que é justamente para passar o básico de português, matemática, essas coisas. Nós gostaríamos de saber se nós poderíamos fazer uma ação com algumas crianças, selecionar alguns lá, ou ver uma turma com a diretora, para a gente dar tipo uma aula de matemática básica, bem o básico mesmo, ou poderia ser numa turma dessa, ou uma das ideias, né? Ou a gente pegar 2 ou 3 profissionais de determinada área, ou um profissional, para falar sobre, digamos, a moça do meu grupo, ela é engenheira civil também. Ela está fazendo curso de letras, é engenheira civil, é professora, já também dá aula também, e está aqui no curso de letras. Nós gostaríamos de saber também se ela pode também, nesse caso, se seria melhor, então, a gente selecionar algumas turmas ou um local lá, para a gente mostrar como aqueles projetos 3D, como que faz, como que funciona essa parte profissional, né, dela como engenheira. Aí nós queríamos saber com a senhora se, nesse caso, seria melhor, mais viável, um aulão da matemática básica, ou se seria melhor, tipo, a gente apresentar 2 ou 3 profissões ali, mostrando de fato como é a realidade da profissão, mas com os meios tecnológicos. Ah, sim. Essas turmas que vocês pretendem selecionar, elas são de qual é fundamental 1 ou 2? Nós iríamos ver com a diretora, Tá. que ela ajudaria a gente a amadurecer essa ideia, sabe? Mas nós queríamos saber da senhora se caberia esse projeto dentro dessa matéria nossa. Cabe sim, cabe sim. E aí, no caso, vocês teriam só que verificar exatamente essa questão. Por exemplo, se for o ensino médio, aí sim, das profissões seriam bem. Uhum. Cairiam bem, porque assim, eles estão se preparando, né, para o vestibular, para definir o futuro profissional deles. Então, assim, essa questão de escolher 3 profissões e fazer uma explanação sobre o que é ser um engenheiro civil, o que é, por exemplo, um professor de letras, porque, por exemplo, professor de letras, o pessoal pensa que professor é aquele profissional que trabalha em escola. Gente, não é. Sim. Tem um universo gigante para quem é professor, para quem é licenciado. Então, seria bem nessa ação das profissões o ensino médio. Sim. Já se for fundamental 2, aí seria bom esse aulão mesmo. Fazer tipo vocês falam assim, um aulão. Isso, geral mesmo, assim, do básico. Porque a gente acompanha também, e lá no dia, quando nós fomos nessa escola também, uma das maiores queixas era isso também, sabe? Por eles não terem aquele acompanhamento em casa para estar ajudando também,
Porque não é só ali na escola, né? Em casa também os pais Sim. têm que acompanhar, né? E nem todos têm esse acompanhamento. E aí nós queríamos ver com ela também essa questão, nessa ação também, sabe? Então, a senhora acha que é melhor a gente ir lá e perguntar para ela, apresentar essas duas ideias, né? E ver o que ela acha mais viável, né? A diretora lá da escola. Sim, sim. É bom vocês fazerem essa reunião inicial com ela, porque aí ela vai dar esse diagnóstico, né, de qual a problemática maior lá, que aí vocês já direcionariam para isso. Mas cabe sim. E qualquer coisa, se ela também topar as duas ações, maravilha. Vocês fazem uma ação no ensino fundamental 2 e depois desenvolvem a ação no ensino médio. Será que depois nós vamos conseguir colocar isso tudo aí no projeto? Consegue. Tá bom, Tá professora, bom? obrigada. Obrigada a De todos. nada. Mais alguma? Ah, Sueli. Sueli pode falar, Sueli. Ela levantou a mão, mas tá ouvindo, Sueli? Bom dia, professora. Bom dia. Eu irei estagiar na escola que eu trabalho, é uma escola de tempo integral. Eu creio que seja a mesma que a Karine vai. Eu acho que não tem problema, né? Porque a gente fez o estágio lá o semestre passado. Então, eu estava ontem até conversando com o meu diretor, pensando em fazer uma ação sobre o bullying, né? Porque lá tem muito bullying, sabe? E aí a gente estava pensando em chamar uma pessoa já especialista nessa área para dar uma palestra lá, né? E aí eu queria ver com a senhora, tem problema a ser a mesma escola, eu e a Karine, porque eu creio que ela vai para lá também, né? Não, não tem problema. Aliás, eu sei que os polos da UAB funcionam geralmente em escolas, né, estaduais. Então, assim, como vocês já têm esses contatos lá dentro desses polos, vocês podem desenvolver as ações nas mesmas escolas, nas escolas do polo, ou em escolas que vocês estagiaram, não tem problema desenvolver duas, três ações dentro da mesma escola. Grupos Não. diferentes, né? Desenvolver mesmas ações na mesma, diferentes ações na mesma escola. Não, então tá bom. Não, ela acabou de me falar que vai para outra. Ela falou aqui que vai para outra. Então tá certo. É essa ação que a gente vai desenvolver. Tá pensando em desenvolver. Se a gente não mudar de ideia, vai ser essa. E a ação que vocês querem desenvolver é atual, né? Bem pontual. Sim. Porque, infelizmente, essa semana a gente teve aqui no Tocantins dois relatos bem trágicos, né, de bullying na escola, que foi um aluno enfiou um lápis na cabeça de um coleguinha, e acho que foi em Araguaína, dois alunos brigaram e um coleguinha está bastante ferido. Então, assim, é uma ação. A gente fala, discute, e a gente pensa que é uma coisa antiga, né? Mas é uma coisa tão atual falar de bullying, falar de respeito, falar de empatia com o outro. Então, assim, manda ver na ação de vocês, porque essa semana foi bem E lá complicada aqui. também, na escola, tem muito homossexual, né? E aí é sabe, aquela coisa. Mas vai dar certo. Sim, sim. É um público que acaba sofrendo inúmeras violências, né? Isso Violência mesmo. de agressões verbais, de agressões físicas. Então, assim, muito boa a proposta de vocês e manda ver mesmo. Vamos pôr em prática essa ação. Ok, muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou pedir a Laisa para entrar na reunião. Eu não sei se ela já entrou. Deixa eu ver aqui. Ah, já. Oi, Laisa, tudo bem? Oi, professora Andréa, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda à nossa aula. Obrigada, estou só organizando bem aqui no celular. Vou entrar pelo celular que vai ficar melhor. Tá bom. Pessoal, a Laisa, ela é a coordenadora de extensão
da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da PROEX. A Lais está à frente do programa, né, que eu coloquei no primeiro slide, que é o PBX presencial, PBX Tô Graduado. A Lais é quem encabeça esse projeto, ela é responsável, né, pela seleção, pelo acompanhamento de todos os bolsistas que fazem parte do PBX, tanto presencial quanto Tô Graduado. Depois ela até me corrige, mas eu acho que juntando os dois, né, PBX presencial e Tô Graduado, é em torno do quê? De uns 120, 130 bolsistas, Laís? É por aí, Andrea, porque são 70 bolsas do presencial e 62 do Tô Graduado. Sim. Aí eu vou passar a palavra para a Laís agora, para ela falar um pouco para a gente, né, desse programa, para ela falar de tudo que já foi desenvolvido, de ações que teve dentro do PBX, que refletiu positivamente nas localidades, nos polos, né, ações que que frutificaram e tiveram um retorno muito grande e que a gente se orgulha muito dessas ações. Então, posso passar, Laís, a palavra para você? Pode sim. Então, está com você. Bom dia, né, a todos. Fico muito feliz, agradeço pelo convite da professora Andrea, né? Peço aí desculpa por não ter participado na reunião anterior, por motivos de saúde mesmo. E hoje estou aqui com vocês, né? Falar de extensão, falar dos programas, dos projetos de extensão. É uma coisa que nos alegra muito, né? Professora Andrea é extensionista aí na veia e está conduzindo bem aí vocês, né, no projeto integrador do curso, né? Desde já parabenizo, professora Andrea, e vocês, né, acadêmicos que já estão aí com várias ideias boas. Inclusive, professora Andrea, se a senhora me permitir, eu queria dar um pitaco aí depois, uma sugestões, né? Pitaco não, só sugestões. Pelo que Pode eu já sim. ouvi da aula de hoje, né? E, assim, falar de extensão, falar da minha atuação lá na Pró-Reitoria de Extensão é maravilhoso, porque, assim, como a Andrea já falou no início da aula, né, a extensão universitária, ela se materializa a partir das ações de extensão, que são os programas, os projetos, cursos, produto acadêmico, evento. Então, é por meio dessas ações que a gente chega até a comunidade. E o papel, né, da extensão universitária é esse, é a gente chegar até a comunidade, é levar o conhecimento da universidade, né, que vocês estão aprendendo aqui agora, o ensino, e levar para a comunidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente leva, a gente também recebe conhecimento, porque esse, né, é a sustentação da extensão. A gente leva, mas a gente também recebe conhecimento, então é uma troca, né? E a extensão é essa ponte que leva esse conhecimento e recebe também da comunidade, da sociedade. E a extensão, ela é um processo acadêmico, assim, né, como a pesquisa, assim como o ensino, né? O ensino, vocês aí estão no processo de formação de vocês. A pesquisa, vocês vão gerar um conhecimento mais aprofundado. E a extensão, vocês vão aplicar na prática, né, no público, tudo que vocês estão aí aprendendo. Hoje eu estou como coordenadora de extensão na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Unitins. Estou coordenando o programa de iniciação à extensão, né? O PBX, que ele tem na modalidade dos cursos presenciais e na modalidade do projeto Tô Graduado. Alguma acadêmica perguntou aí, poderia ter para nós também, né? A gente já iniciou essa conversa, né, com os coordenadores, o diretor-geral da UAB, né? E tá dando essa conversa, né? Posteriormente, quem sabe, né? Futuramente, vocês podem estar tendo aí a oportunidade de participar desse programa. Então, como que é esse programa?
Como a professora Andréa falou no início, o programa ele abrange várias ações, que podem ser projetos, cursos, tudo dentro dele. Ele é o guarda-chuva que tem várias ações dentro dele e ele não tem um prazo assim limite para terminar. E o programa PBX, né, nós estamos aí desde 2021, que foi proposto, né, que o objetivo do PBX é incentivar a formação, né, a participação do estudante nas atividades de extensão universitária. O objetivo dele também é impactar através das ações de extensão, impactar a sociedade das ações de extensão, onde esse aluno, né, junto com um professor orientador, faz um planejamento da execução de um projeto ou um curso ou um produto acadêmico aí na vigência de 1 ano, né? Ele percebe a demanda local, né? Porque cada cidade, cada lugar tem uma demanda. E como que a gente vai saber qual é a demanda que a sociedade está precisando? A gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá nos espaços, né? A gente tem que ir, por exemplo, nos cursos de saúde, a gente tem que ir no hospital, num posto de saúde, escolas, né? Então, assim, a extensão, ela é interdisciplinar, os cursos se conversam, as profissões se conversam. A extensão é essa interação dialógica, a gente tem que interagir com a sociedade, né? A gente tem que ir lá saber o que é que eles querem. Por exemplo, na escola que a Sueli e a Mila vão trabalhar, vocês perceberam aí, né, que elas têm 3 propostas, né, pelo que eu pude perceber, 3 propostas, mas pode ter certeza que quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber outras demandas, vão chegar para vocês outras demandas. Então, a extensão, ela abre portas. A gente pensa que vai transformar, que a gente vai beneficiar ali a questão, né, do bullying, mas quando a Sueli vê, ela vai ver que vai abrir portas para outro tema, né? A Mila com a equipe, com o grupo dela também, né? Essa questão do aulão de matemática maravilhoso. Vocês vão ver que vocês vão abrir portas para outras disciplinas, né? Porque a questão da alfabetização, a gente sabe que ainda é muito defasado no nosso estado, mas que bom, né? Que vocês, enquanto profissionais, já estão, enquanto estudantes e futuros profissionais, já estão percebendo as demandas do nosso estado. E o PBX é isso, gente. São 132 bolsas, 132 acadêmicos bolsistas que propõem um plano de trabalho que será executado durante 1 ano. Nesse programa PBX, cabe todas as modalidades: curso, prestação de serviço, produto acadêmico, projeto. Só não cabe eventos, porque, como a professora Andréa falou, o evento ele é pontual. O projeto, não, ele é duração de 1 ano, 2 anos, né? Ele tem que ter as suas ações ali no período fixo. E dentro do projeto também pode ter palestras, pode ter eventos, né? Mas para o programa PBX só não pode ser o evento. Por quê? Porque evento você trabalha naquele momento, é só uma ação pontual. O projeto não, você trabalha o ciclo todo com a comunidade que você vai ali beneficiar, transformar, né? Porque o objetivo da extensão é transformar, é impactar. Então, por exemplo, a Mila deu a ideia, vou citar muito a Mila e a Sueli, que foi as que eu ouvi aqui, né? Então, assim, primeiro, você tem que conversar lá na escola, né? Você leva a sua proposta, você se apresenta, eu sou acadêmica da Unitins, do curso de letras, eu tenho essa proposta, né? Apresenta para a diretoria, para a diretora da escola, e ela vai orientando vocês, olha, nós precisamos disso, disso, disso. E a partir desse momento, dessa interação entre a acadêmica, representando a Unitins, e a diretora da escola, representando a sociedade, é que vocês vão montar aí o possível planejamento das atividades, né, do projeto. E assim acontecem nos projetos do PBX, e os alunos desenvolvem várias ações. E eu queria destacar, né, que a professora Andréa pediu para eu
Porque, assim, gente, além do programa PIBIEX, que são 132 ações de extensão, ainda tem mais 72 projetos que são de fluxo contínuo, né? Que não é no âmbito do programa PIBIEX, né? São outros projetos. Então, são várias ações aí onde a Uniteams está aí impactando a sociedade, né? Em todos os campos e polos. E, assim, tem uns que o curso de vocês também está em Araguatins, né, André? Curso de letras, né? Da UAB, né? Agora eu não sei, porque abriu novas turmas, mas as turmas que estão aqui é do terceiro período. Aí é Colinas, Paraíso, Guaraí e Lagoa da Confusão. Certo. Mas eu acho que abriu agora no primeiro período Araguatins. Porque, assim, eu me aprofundei mais nos projetos de letras, né, de Araguatins, e, assim, os acadêmicos que a professora Andréa vai disponibilizar depois para vocês os exemplos, né, de como, mais assim, teve alguns que chamaram mais a minha atenção. A minha formação é serviço social, mas lá nos projetos são projetos de vários cursos, letras, pedagogia, medicina, enfermagem, direito, administração, ciências contábeis. Então, a gente recebe de todos os cursos. Mas o que é que eles têm em comum? Eles querem impactar, eles querem transformar uma realidade. Então, assim, no curso de letras de Araguatins, em 2022, uma acadêmica propôs, né, um projeto de trabalhar com os idosos a questão da alfabetização. Então, ela foi na escola, ela foi no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, lá do município dela, né, de Araguatins, e lá tem o grupo de convivência dos idosos. E ela, a princípio, né, no projeto, ela queria atender 15 idosos, né, por causa que no grupo tinha 15 idosos. E ela, conversando com a secretária, né, com a coordenadora lá do CRAS, ela conseguiu visualizar e conversar com os idosos, aqueles que ainda não sabiam ler e escrever. E o público dela inicial eram 15. E ela começou as ações, conversou com a secretária do CRAS, começou as ações, só que aí começou a ter evasão nesse curso dela, né? Curso de alfabetização. Começou a ter evasão dos idosos por diversos motivos. Não tinha o passe para ir para o centro, ou os filhos não podiam levar no dia, ou estavam doentes, ou tinham consultas. Então, várias coisas acontecem num projeto de extensão. Vocês não desanimem, né? Porque assim, a gente planeja uma coisa, mas acontece outra, enfim. Ela não desistiu. O público dela, que inicial era de 15, diminuiu para 3. E o que é que ela fez? Ela começou, isso não foi a Uniteams, que não foi o orientador dela que mandou ela fazer isso, não. O que ela fez? Ela teve a disponibilidade, pediu autorização para esses idosos para ir na casa deles. E ela combinava um horário e ficava com eles, ensinando a ler e a escrever. Desses 3 idosos, todos 3 conseguiram fazer o nome e conseguiram fazer as leituras básicas. Um desses idosos prestou vestibular para a Uniteams no curso, né, no final do ano de 2022, porque eles ficaram muito impactados, né? Eles se sentiram acolhidos, se sentiram ser alguém a partir desse projeto de extensão. Como que alguém que não me conhece fez tudo isso para me aprender. Então, gente, os relatos da comunidade externa no final, quando vocês terminarem aí o projeto de vocês vão ver, impacta muito a gente. Então, por isso que a extensão ela tem também a diretriz de impactar a formação do estudante, né? Vocês são protagonistas das ações de vocês.
Então, a extensão, ela humaniza as pessoas. Então, você vai de um jeito e você sai de outro. Trabalhar a extensão, os projetos de extensão é muito bom. Então, com esse projeto, né, da Helena, o nome dela, ela conseguiu impactar aí 3 idosos. Vocês lembram, né? No início ela queria impactar 15, mas diminuiu para 3, e ela conseguiu, e ainda conseguiu que esse idoso fizesse o vestibular, se inscrevesse no vestibular, né? Ela ajudou ele a fazer a inscrição no site da Unitins, e ele fez a prova. Mas ele não entrou, mas ele foi lá, ela convidou ele para fez um evento para falar sobre esse projeto dela, e ele fez essa fala, né? O quanto que esse projeto foi bom para a vida dele, né? Que ele aprendeu a ler, que ele não teve oportunidade enquanto ele era jovem, porque tinha que trabalhar, aí veio os filhos, casamento, teve que trabalhar para sustentar a família e ele não podia, né? Trabalhar. Outro projeto que foi do ciclo passado, do ano passado, foi uma acadêmica também de letras, que ela recém-saída do ensino médio, ela voltou. Olha, gente, olha a responsabilidade, né? Olha o que é que a gente tem aqui, como que a gente quer sair da universidade, né? Qual o profissional que a gente está sendo formado. Então, ela se importou, ela se preocupou com a escola que ela estudava. Ela viu que lá eles não tinham aulas falando sobre a história do Tocantins. E no vestibular, né? Vocês sabem que vestibulares, concursos, sempre é cobrada aí a parte da história e geografia do Tocantins. Então, o que é que essa aluna fez? Ela foi lá com o professor dela, né? Se apresentou, falou: olha, diretora, eu percebi que enquanto eu estudava aqui, a gente não tinha aulas de história e geografia do Tocantins. A gente pode propor um curso durante esse ciclo de 1 ano para trabalhar com os alunos da série tal, e a diretora concordou, né? Fez essa parceria com a universidade, assinou uma declaração, igual a professora Andréa falou, se vocês precisarem de uma declaração, de um ofício, né? Porque sempre eles vão pedir, gente, porque não é só a gente chegar lá e querer realizar a ação, né? Tem todo um contexto, a universidade, né? O reitor tem que assinar, né? Os professores têm que estar ali responsáveis, os alunos, né? Porque vocês estão levando o nome da universidade, então é uma coisa bem séria, né? E ela conseguiu realizar essa ação, né, durante 1 ano, esse curso de história, né, sobre a história do Tocantins, e ela focou também na história de Araguatins, porque ela é lá do campus de Araguatins. Então, além da história do Tocantins, ainda ela falou sobre a história, né, de Araguatins, e muitos alunos não conheciam, né? E não foi impactado, gente, só os alunos, porque ela estava oferecendo esse cursinho para os alunos do Fundamental 2. Só que aí os alunos chegavam em casa e falavam para os pais, falavam para a família. Então, um projeto de extensão, uma ação de extensão, não impacta somente aquele público que você está ali trabalhando, não. Impacta várias pessoas. E o bom de trabalhar com criança é isso, né? Porque eles ficam tão animados que aí eles saem, né? Replicando, falando. Então, é muito bom. Então, foi muito legal essa ação. Para fazer extensão, gente, não precisa a gente pensar numa coisa mirabolante, não. Extensão é coisa simples, que causam aquele impacto, aquele efeito. A questão da Mila, né, que ela vai trabalhar com o grupo dela sobre a Feira das Profissões, né, quando a diretora aprovar, que vai dar certo, sobre as profissões, nós já fomos convidados, acho que a Andréa lembra, uma escola fez aqui uma feira de profissões e convidou a Unitins. E os acadêmicos dos cursos presenciais aqui da Unitins estavam lá nesse evento e levaram folders, levaram, por exemplo, o pessoal de pedagogia levou uns brinquedos recicláveis e ensinaram matemática lá para o público, né, de ensino fundamental 2. O pessoal de sistemas de informação fez uma bela apresentação simples também, básica, né, para que
os alunos entendessem o que era aquela profissão. E, assim, o impacto pode ser uma ação só naquele dia, mas o impacto que vai ser gerado, né, os alunos vão ter interesse, né, em querer ser um profissional, em querer, eu quero atuar nisso, eu não sabia disso. Então, gente, uma ação de extensão, ela tem um impacto, assim, bem grande. Eu já falei 2 ações, né? Vou falar a última, que é do campus também de Araguatins, que é sobre... Eles trabalham lá em Araguatins, tem uma comunidade quilombola, e não é querendo puxar saco da Unitins, mas foi o que o diretor do campus falou, né? Que a Unitins, ela tem bastante abertura lá com essa comunidade tradicional, porque os alunos, eles respeitam as pessoas que estão lá, ouvem, né, o que eles têm a dizer, e eles trabalham em conjunto. Porque, assim, a Unitir não vai lá só para os alunos, vamos fazer isso. Não. A Unitins vai lá com os alunos, primeiro eles conhecem, primeiro eles entendem o que é, como que eles se organizam, né, os costumes, as tradições deles, e depois que eles ouvem, né, as crianças, os jovens, os idosos lá da comunidade, né, os líderes lá da comunidade, que eles começam a propor ações de extensão. E uma ação de extensão que desde 2019, 2021, não vou me recordar agora, é o projeto de cyberleitura, Círculo Literário de Cyberleitura. Como que é esse projeto? Eles ouvem a comunidade lá, os mais velhos, os mais antigos, né? E eles fizeram, tem podcast, tem Instagram, a professora que orienta já fez até um livro que é sobre as histórias da ilha, a Ilha de São Vicente, né? Lá. O nome da ilha é Ilha de São Vicente. Então, os mais velhos vão contando as histórias e passando para os mais novos. Aí, qual foi a ideia dos alunos e da professora? De resgatar e de não deixar morrer essa memória da comunidade da Ilha de São Vicente. Então, todo ciclo, né, são bolsistas diferentes, mas em todo ciclo sempre tem histórias diferentes a serem trabalhadas. E essas histórias, né, que eles ouvem e anotam lá na ilha, que eles produziram uma cartilha, um livreto, eles pediram permissão dos líderes lá da comunidade quilombola para saber se eles poderiam trabalhar nas escolas de Araguatins, para que as crianças e os jovens conhecessem, né, mais dessa literatura tocantinense, dessa literatura que tem lá na ilha. Então, foi e é um projeto de sucesso. Então, vocês vão percebendo aí, né, que vai sempre impactando. Pode falar, Você falou do livreto, né? Aqui, ó. O livreto que conta a história do quilombo. Material todo artesanal, pessoal. Olha, é um saquinho de chita costurado. Aí tem o livrinho que é amarrado aqui na lateral, ó, encadernado de linha, tudo artesanal. E conta a história do quilombo, ó. Tudo de forma assim, sabe, bem artesanal, não teve produção gráfica, porque quando a gente pensa assim que vai trabalhar uma cartilha, alguma coisa, mas isso vai demandar muito custos, vou ter que pagar impressão, Não, foi tudo muito simples. Os próprios acadêmicos montaram um livrinho. Se eu não me engano, eles montaram quase 200 livretos desses, contando a história. E, assim, foi um projeto que deu super certo. Porque a própria comunidade de Araguatins, muitos não conheciam a história do quilombo. Achava que simplesmente o governo tinha dado aquela terra para um determinado grupo de pessoas e que aquele povo morava lá
do nada, tivesse brotado do nada, né? E aí a população descobriu que muito antes da cidade ser emancipada, aquele pessoal já residia ali, já morava ali. Então, assim, quando a gente conhece a nossa própria história, né, a gente quebra preconceito, a gente muda mentalidades. Então, assim, quem quiser também, ó, tem algum polo, tem alguma comunidade aí próxima de vocês, seja ribeirinha, quilombola, indígena, vocês quiserem também desenvolver alguma coisa nesse sentido, de contar a história daquela comunidade, vocês também podem estar trabalhando isso. Olha aí, gente, a gente vai falando de extensão, vai falando de projetos, né? E as ideias aí vão surgindo. Então, eu acho que eu já falei demais, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento, né, por essa contribuição. E eu queria dizer para vocês, né, que eu estava estudando um pouquinho aqui antes de entrar, e eu queria deixar uma frase para vocês falando assim, que a sala de aula são todos os espaços dentro e fora da universidade. Então, quando vocês começarem a executar as ações de extensão de vocês, que vocês estejam abertos. Porque, como eu falei, né, a gente vai com um plano, né, de trabalho, mas lá a gente encontra outras realidades, né? E a gente vai aí conseguindo se abrir para o novo, né? Se abram para o novo. Então, assim, gente, de tudo que eu falei aqui, de tudo que a professora Andréa já falou para vocês, se vocês tiveram entendido que a extensão é para transformar, então a gente já ganhou aqui, né? O dia, o semestre. E assim, que vocês tenham sucesso nos projetos de vocês, que qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Se vocês precisarem, a professora Andréa é extensionista maravilhosa, entende muito. E caso vocês queiram mais se aprofundar sobre extensão, queiram que a gente faça reuniões, pode ficar à vontade de chamar, né? E assim, trabalho em extensão, é muito bom trabalhar em extensão. Deixo aqui meu agradecimento, né? E uma boa aula aí para todos vocês. Obrigado, Laisa. Obrigado pelas falas, pelos relatos, né? Porque na primeira aula você falou da aluna lá que alfabetizou os idosos, e eu até falei para eles, pessoal, quando a gente monta um projeto, a gente pensa em impactar muita gente, né? E atingir grandes públicos. Eu falei, a extensão, se você conseguiu atingir uma única pessoa, você atingiu o seu propósito. Você atingiu aquilo que a extensão se propõe. Então, assim, não se preocupe com grandes públicos, com muita gente naquela ação. Porque assim, a intenção é impactar nem que seja uma única pessoa, e que se você impactou aquela pessoa, ela vai fazer relato para a comunidade sobre aquilo, e você indiretamente acaba impactando várias outras pessoas. Então, não fiquem preocupados com essa questão de muita gente, entendeu? Porque se você impactou uma única pessoa, igual a menina de Araguatins impactou aquele idoso, ela mudou a vida daquele idoso. Porque você imagina você passar uma vida inteira sem saber ler, sem saber escrever, tudo que você precisa, você tem que pedir auxílio a outra pessoa, tem que confiar naquela pessoa, se realmente aquela pessoa está dizendo aquilo que está ali escrito. Então, assim, vamos mesmo prestar atenção nessas questões, e como a Laisa falou, chegou na escola com uma ideia, a direção te propôs outra ideia, a direção, assim, porque lá dentro da escola ninguém melhor que ninguém sabe da problemática da escola do que a direção, do que quem dirige aquela instituição. Então, é por isso que eu pedi a vocês ficar atentos nesse diagnóstico inicial, para realmente atender problemáticas que aconteçam ali no dia a dia daquela escola, tá bom? E Professora? Pode falar, Luziane. Só agradecer a Laisa, ela também já esteve aqui em Sítio Novo, né? A gente impactou aqui com a Tiffany, lembra, professora Laisa? Lembro sim. Aqui no sucesso. Isso, PBX, gente. Assim, eu já tenho uma base do que é o projeto integrador, porque dentro do graduado, o que mais se trabalha
São 3 projetos integradores no decorrer do curso de gestão pública, e também tem o PBX, que é o curso de TADS, e é muito gratificante você impactar uma comunidade, né? O Rodrigo também é prova viva, que é o meu companheiro do grupo, né? A gente já conhece o que é, aí os colegas, assim, não tenham medo, não. É a única disciplina que nesse semestre eu não estou me sentindo, assim, nervosa, porque a gente já trabalha com isso, e o quão é gratificante o que a universidade, o que a Unitins tem levado às comunidades onde a gente vai apresentar algo, como um trabalho do PBX, um trabalho do projeto integrador. É muito bom. E é muito bom rever a professora Lais, ela não veio mais aqui na nossa cidade. A Tiffany encerrou e a gente já recebeu outra bolsista, agora a Abigail, vamos ver o que ela vai transformar a nossa comunidade aqui, vizinha. Luziene, acho que é por isso que eu estava assim, eu conheço a Luziene de algum lugar, porque a Tiffany era do Extensão em Movimento, né? Sim, a A Tiffany. Tiffany, eu costumo falar na Proec que a Tiffany foi minha bolsista favorita de todos os tempos, porque o que ela conseguiu desenvolver em Sítio Novo foi muito bom. O curso dela de computação, né, impactou. E é uma coisa básica, porque, igual eu falei na primeira aula, eu falei, gente, eu tive uma bolsista que ela entrou no programa, ela foi fazer uma ação na escola, chegou lá, ela detectou que a escola, os alunos tinham dificuldades básicas de informática, como Word, Excel, ligar computador, entendeu? Um computador de mesa. E ela chegou e perguntou se podia propor um projeto, e ela propôs, e ela impactou quase 200 alunos. Então, assim, vocês imaginam, você chegar para fazer ela foi levar informações sobre os vestibulares da Unitins nas escolas, ela ia fazer a divulgação, chegou lá, ela detectou essa problemática, ela propôs um projeto e desenvolveu um projeto, tanto que no andamento do projeto, ela tinha outras escolas solicitando que ela fosse lá fazer o curso em outras escolas. Então, assim, só para vocês terem noção do quanto uma ação consegue alcançar outras instituições e consegue ter vários desdobramentos. A Tiffany foi desses grandes exemplos nossos. Agora a Abigail é minha, também está sendo bem ativa. Ela está bem ativa, ela é a que mais me chama lá, que me questiona. Parabéns vocês aí por Sítio Novo. E do PBX, Sítio Novo também a gente tem o Pedro Henrique, que foi bolsista PBX, né? O Pedro também, aliás, esses dias atrás teve uma live e ele deu um relato magnífico, que ele falando assim, que o projeto de extensão ajudou ele a se tornar um profissional mais empático, mas ajudou ele também a se desenvolver como pessoa, porque ele era muito tímido, tinha muita vergonha de falar em público. E foi graças ao projeto PBX, a essas palestras, a essas intervenções que ele fazia no CRAS, que ele foi perdendo o medo de falar. Sim, é verdade, professora. Eu estive na sala da Tiffany na quinta-feira, tivemos uma reunião para falar da colação de grau, né? E a gente fica feliz que é uma turma com quase 40 alunos, porque uniu, né, 2022 com 2023, e só temos 9 meninas que irão formar em TADS. Mas eu falo que ela é a menina de ouro. É a única que eu falo que dá de 10 a 0 de todos os meninos que tem lá na inteligência dentro da área de TADS. Pessoal, para quem não conhece, TADS é Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema. É um curso doutor-graduado, é um excelente curso. É um curso majoritariamente masculino, né, Luziane? Sim. O grande público desse curso são meninos. Sim. E a Tiffany, além de ser menina, ela foi lá e fez a diferença. Isso. A gente também teve, quem acompanha as páginas das redes sociais da universidade, Sítio Novo foi contemplado ontem como uma acadêmica, porque que ela estava lá, o nome dela é Veronice Lopes Aguiar, ela estava na mesa redonda do curso de gestão pública, foi um projeto integrador que ela desenvolveu, gente, aqui em Sítio Novo. E onde ela chegou? Uma pessoa com 41 anos de idade, a primeira graduação, 21 anos fora da sala de aula, e o tanto que uma universidade, um projeto integrador impacta a vida de alguém. Ela foi ontem e está se sentindo muito feliz com essa graduação.
Tá? E a gente fica sempre imensamente grato. Qualquer coisa, eu e Rodrigo estamos aqui, a gente não é orientador, não, gente. A gente tem base do que é o projeto integrador. Pode falar, Laisa. Só queria agradecer a Luziene também aí pela parceria, né, com os nossos acadêmicos. A gente brinca lá na extensão que os alunos do PBX são meus filhos, e os alunos do Extensão em Movimento, os bolsistas do Extensão em Movimento, é os filhos da Andréa. Mas, assim, acaba que a gente sempre está ali se comunicando e falando, assim, um dos outros, né? Muito obrigada aí pela parceria, Luziene. E eu queria só falar com a Mila, só uma sugestão. Eu não sei direito como que é o projeto integrador, mas é sobre o aulão. Se vocês puderem, eu sei que vocês moram em cidades diferentes, mas assim, sobre o aulão de matemática, vocês poderiam dividir em módulos, assim como a Tiffany fez, né, Andréa, no curso de informática que ela propôs, que aí eu acho que ficaria mais, assim, para não ser só um dia, né, uma única vez. Vocês fechariam em, sei, 4 módulos, 3 módulos. Tá Obrigada bom? Só uma pela dica. sugestão. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Laisa, obrigado, Luziene, aí, pelo relato. Eu estava na mente pensando assim, eu conheço a Luziene de algum lugar, e agora que ela falou, tá? E assim, muito obrigado a Laisa pelos relatos. O PBX tem muitos eventos que a gente se emociona, né? Que a gente uma vez por ano, a Proex ela costuma rodar, né? A Proex do Unitim, a gente fala que ela costuma rodar nos polos e campos. E aí, na semana de extensionista, porque a gente tem uma semana própria para apresentação nos polos da curricularização, aí tem as mostras de extensão. E aí a gente costuma rodar nesses eventos, e aí é aí que a gente consegue ter esse contato mais próximo com os projetos, com o desenvolvimento desses projetos. Gente, é gratificante. Eu tenho certeza que quando vocês fecharem as ações de vocês, e a Laisa me lembrou de uma pontuação muito importante aqui. Quando vocês fizerem a ação, colham um relato de quem participou, entendeu? Colham falas de quem participou desses eventos de vocês para colocar nesses relatórios finais. Falas, falas mesmo, relate. Pegue relato dessas pessoas que participaram do evento de vocês para vocês colocarem lá no relatório final. E aí é nesses relatos que vocês vão ter noção do quanto vocês impactaram a vida daquela pessoa. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Professora André, eu tenho uma pergunta. Pode ficar à vontade. Fazer. Bom dia. Bom dia. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Assim, a voltar daquela extensão que eu propus na aula anterior, eu tenho uma dúvida. Eu estava debatendo até agora com a Luana. Assim, a Luana é do mesmo grupo que o meu, certo? Só que eu e a Luziene somos de Sítio Novo. A Luana é de Colinas. O que eu queria saber com a senhora, se nós poderíamos fazer a mesma ação, nós fazemos em Sítio Novo, ela fazer em Colinas, como se fosse uma extensão dentro da outra, e resumir em uma só? Pode sim. Aliás, quanto mais desdobramento você conseguir naquela sua ação, melhor. Então, assim, além de você desenvolver num município, você vai alcançar outro município. Pode sim. No caso, então, ficaria como se fosse uma extensão dentro da outra. Sim, sim. Perfeito, era só essa dúvida. Você é o da saúde mental dos docentes, né? Isso, porque aí como nós não temos contato ainda com a sala de aula, fica difícil a gente desenvolver. Aí nós vimos mais a realidade dos coordenadores, dos professores. Sim, pode sim. A ideia, como eu falei... Ah, tá. Não, sim, é uma ótima ideia, porque se você falar de saúde mental, principalmente para docentes, é um ponto também que está sempre em voga, né? Porque a gente sabe que carga horária exaustiva,
problemas dentro da escola relativa a outras questões, como violência, como então assim, desigualdades. Então, o professor ele não é simplesmente um profissional que chega lá, dá sua aula e vai embora. Ele acaba absorvendo essas situações todas, né? E assim, saúde mental é uma questão que nunca vai sair de moda, que eu falo, porque a gente como ser humano, a gente como seres pensantes, seres humanos mesmo, de consciência, de empatia, né? A gente sempre sofre com a dor do outro e acaba absorvendo essas dores também. Então, tratar a mente é sempre uma parte muito importante. Bem, pessoal, mais alguma pergunta? Não? Então, porque nossa aula hoje mesmo era só para sensibilizar vocês de tudo que vocês podem fazer, da gama de possibilidade que existe dentro da extensão, do mix de ações, de eventos, de cursos, de palestra, de oficina, de produtos acadêmicos que vocês podem desenvolver. Às vezes vocês estavam com o pensamento de desenvolver coisas que talvez fosse impactar, extrapolar o tempo de vocês, né, na disciplina. Então, a aula de hoje foi para explicar que você fazer uma ação pontual, você já está atendendo a proposição do projeto integrador, tá bom? E aí, assim, eu estou sempre à disposição no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, pode me chamar lá no grupo, que eu estou sempre à disposição para sanar e para resolver essas questões, tá bom? Laísa, muito obrigada pela participação hoje. É muito bom a gente ouvir esses relatos. E aí foi muito bom também para eles entenderem, né, o quão importante é desenvolver uma ação de extensão, que não é só a gente que ganha com a ação de extensão. A comunidade ela é a grande beneficiária de tudo que a gente faz. Então é isso, pessoal. Bom sábado, bom final de semana para todos nós e até sábado que vem. Obrigada, gente. Bom descanso, bom final de semana.